A paz do Senhor a todos, irmãos. Aqui é a irmã Daiane. Hoje eu estarei trazendo mais um ensino espiritual. Então ouça até o final. 1 João 2, verso 27 diz assim: E a unção que recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas a unção vos ensina todas as coisas. Irmãos, como eu sempre digo, Deus não se estuda, Deus se vive. E uma coisa é você ir na igreja, outra coisa é você ir a Deus. Tem muitas pessoas querendo entender Deus com apenas a mente, com o intelecto, mas isso não funciona. Tem pessoas que querem estudar sobre Deus, querem aprender mais sobre Deus, mas eles não conhecem a Deus. Irmão, não é o intelecto que lança luz sobre Deus, é Deus que lança luz sobre o intelecto. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 1, verso 25, que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Irmãos, por isso que nós precisamos voltar para a raiz do Evangelho. Precisamos voltar para as nossas raízes, porque se a raiz for santa, o todo se santificará. E se hoje as igrejas estão desviadas, é porque os crentes não são santos. Por isso que nós precisamos nos santificar cada vez mais. Nós precisamos santificar a nossa vida, santidade ao Senhor, por quê? Porque Deus é santo. E para se aproximar de Deus, você precisa viver uma vida em santidade ao Senhor. Irmãos, entenda um princípio espiritual, entenda algo muito importante. No princípio, o espírito do homem era a força dominante no mundo. No princípio, o espírito do homem era a força dominante no mundo. Mas quando o homem pecou, a sua mente tornou-se dominante. O pecado destronou o espírito e coroou o intelecto. Mas pela graça que o espírito é restaurado ao seu lugar de domínio. E quando nós reconhecemos a dominância do Espírito, nós passamos a viver mais próximo de Deus, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E se nós vivermos no Espírito, nós vamos viver conectados com Deus. E lembre-se, você é um ser espiritual, nós somos espirituais. E por isso que Jesus dizia assim, olha, é necessário nascer da água e do Espírito. Quando você nasce da água? Quando você batiza nas águas. Quando você batiza nas águas, você nasce das águas. E para nascer do Espírito? Quando você nasce do Espírito? Você nasce do Espírito quando o pecado não tem mais controle sobre você. Quando você não anda mais na carne e nem vive mais para satisfazer as vontades da carne, mas você anda no Espírito e é guiado pelo Espírito. Por quê? Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aleluia! Por isso que é necessário o cristão nascer da água e do Espírito. Por isso que é necessário o cristão ser guiado pelo Espírito. Irmãos, quando você nasce da água e do Espírito e é guiado pelo Espírito, você começa a pregar a verdade. Aí você diz, mas irmã Daiane, como eu sei se eu sou um pregador da verdade? Ah, irmão, você vai saber. Pergunta para Ezequiel, pergunta para João, porque foram eles dois que comeram o livrinho. E o livrinho, irmãos, tem algo interessante. Quando você come ele é docinho na boca, mas porém, quando ele chega no ventre, ele amarga. E você sabe que você está carregando uma verdade, por quê? Porque ela amarga no seu ventre. Você sabe que você está carregando uma verdade dentro de você. Por quê? Porque aquilo te angustia. E quando você carrega uma verdade
Ei, não é só inteligência. Por quê? Porque com a inteligência você impressiona as pessoas. Mas, porém, é só com a verdade que você liberta as pessoas. Por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Ei, com a inteligência você pode até impressionar os intelectuais, mas é com a verdade que você vai salvar eles através de Jesus. Por isso que nós precisamos nessa última hora de pregadores verdadeiros. Nós precisamos anunciar a verdade de Deus. Nós precisamos pregar a verdade. E lembre-se de uma coisa muito importante. Deus só vai fazer através de você quando Ele fizer em você. Irmãos, quando Deus me falou isso, quando Deus me deu essa palavra, isso me impactou muito. Irmão, entenda uma coisa. Primeiro, Deus vai fazer em você, para depois Ele fazer através de você. Ei, Deus não vai fazer algo grandioso através de você sem primeiro preparar você. Aleluias. Irmãos, vou te dar um exemplo. Foi assim com Josué. Antes de Deus usar Josué, Deus preparou Josué. Josué, para quem não sabe, foi o sucessor de Moisés. Moisés abriu o Mar Vermelho. Só que agora Moisés estava morto e o povo precisava chegar na Terra Prometida. Então Deus levanta Josué. Só que Josué também teria que abrir o Rio Jordão. E Deus provou que Deus era com Josué. E então o Rio Jordão se abriu. E o povo começou a atravessar o Rio Jordão em direção à Terra Prometida. E o povo foi atravessando em direção à Terra Prometida. O Rio Jordão se abriu para o povo passar. E lembra o que Deus disse para Josué? Deus disse para Josué, olha, diz para os sacerdotes fazerem um corredor. E cada príncipe de cada tribo vai pegar uma pedra no meio do Jordão e vai levar consigo. Então cada príncipe das 12 tribos, cada um pegou uma pedra. E ao todo foram pegas 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel. E eles então fizeram um altar depois lá em Gilgal. Gilgal significa círculo. E círculo fala de comunhão. Lá em Josué capítulo 4, depois você leia. Lá em Josué a Bíblia está relatando essa história e diz para que isso sirva de memorial para eles. Para que todas as vezes que eles se ajuntar, eles lembrar do que aconteceu. Então os 12 príncipes fizeram um altar depois que eles passaram o Jordão. Só que antes do Jordão se fechar, Deus diz também para Josué, olha, fala para os sacerdotes fazerem um altar no meio do Jordão. E então eles fizeram um altar bem no meio, o Jordão se abriu e bem no meio eles fizeram um altar para Deus. E quando eles saíram da água, as águas se fechou, mas o altar ficou lá dentro das águas. E então foram feitos 2 altares para Deus. Os príncipes das 12 tribos fizeram um altar público, já os sacerdotes fizeram um altar escondido, fizeram um altar no meio do Rio Jordão. E a Bíblia vai dizer que aquele altar está lá até os dias de hoje. Entende esse mistério? Entende que sem o altar escondido, você não consegue agradar a Deus só com o altar público? Ei, o pregador que não ora, não jejua, não se santifica, não deveria colocar a mão no arado para fazer a obra de Deus. Sem um altar escondido, você não poderia colocar a mão no arado para fazer a obra de Deus. Por quê? Porque naquele dia foram feitos 2 altares para Deus. E mais, lembra de Elias? Lembra de Elias? Quando Elias sobe no monte, quem está governando a nação naquela época? Jezabel. E por quê? E por que Jezabel está governando? Porque o altar está em ruínas. O altar do Senhor está em ruínas.
O mesmo altar que Deus disse: olha, quando vocês se juntarem, façam isso como memorial. Por isso, irmão, por isso não adianta você viver fazendo campanhas de 7 dias, 21 dias, 30 dias, se você não restaurar o altar do Senhor. Primeiro obedeça. Por isso que a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Primeiro restaure o altar do Senhor na sua vida. Restaure o altar do Senhor no seu ministério. Então, irmão, o que Elias fez? Elias restaurou o altar do Senhor para depois orar. E então, depois de orar, o fogo caiu do céu. Irmãos, Elias era um profeta de Deus. Elias era um profeta verdadeiro. E um dia, Elias ensinou um princípio muito importante para uma viúva. Elias encontra uma viúva e diz assim: mulher, me dá um pouco de água. E quando então a mulher foi buscar um pouco de água para o profeta, no meio do caminho Elias diz assim, olha, no meio do caminho Elias diz para ela, olha, me traga também um pouco de comida. Então a viúva olha para ele e diz assim, olha, eu não tenho nada. Aliás, eu só tenho um pouquinho aqui de azeite e de farinha e eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós morreremos, porque nós não temos mais nada para comer. Mas então o profeta Elias olhou para aquela mulher e diz assim, olha, faz o seguinte, faz primeiro para mim. Irmãos, olha só o que o profeta pediu, faz primeiro para mim. E imagine, irmãos, Elias chega na casa da viúva. A mulher está com fome e ela só tem comida para uma refeição. E ela e o seu filho estão com fome, mas ela só tem comida para uma refeição. Mas o profeta pede para ela fazer a comida primeiro para ele. E imagine a cena, a mulher está lá no meio. De um lado está o profeta de Deus. Do outro lado está o filho dela e está com fome. E a mulher ali, irmãos, representa a igreja. De um lado, o profeta está dizendo, faz primeiro para mim. Do outro lado, o único filho dela está com fome. E a mulher ali no meio representando a igreja, ou seja, ou ela vai ouvir a carne ou ela vai ouvir o espírito. O profeta representa o espírito e o filho representa a carne. E quem ela vai ouvir? Quem ela vai ouvir? A carne ou o espírito? A carne diz assim, mãe, eu estou com fome. Mas o espírito diz, não, faz primeiro para mim. Ei, irmão, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Deus está dizendo assim, por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, faz primeiro para mim. Deus está dizendo, faz primeiro para mim. Por quê? Porque o azeite não vai faltar, a farinha da panela não vai acabar. Ei, decida acreditar, decida ouvir o Espírito, decida ouvir a Deus. Aleluia. E mais você olhando para o contexto dessa história, parece que Elias não tem coração, porque ele chega para uma viúva que só tem alimento para uma refeição e ele pede para ela fazer primeiro para ele. Só que acontece, irmão, sabe o que acontece? É que Elias carrega a palavra de Deus dentro dele e ele carrega a palavra da verdade. E ele disse assim, olha, se você fizer primeiro para mim, você será abençoada. Então naquele momento, aquela mulher decide acreditar na palavra profética. Naquele momento, aquela mulher decide acreditar na verdade de Deus. Ela decide acreditar na palavra de Deus. Então aquela mulher, ela age por fé. Ela age por fé e ela foi abençoada porque ela agiu por fé. Então ela decidiu fazer primeiro para o profeta de Deus. E o que aconteceu? Um milagre aconteceu. Aleluia. Por isso que nós precisamos ouvir a Deus. Por isso que nós precisamos ser guiados por Deus. Ser guiados pelo Espírito de Deus. Ei, irmão, tem esperança. Tem esperança. Esse não é o seu fim. A sua vida
Tem muitas páginas a serem escritas ainda. Você pode estar passando por um momento difícil, por um momento de adversidade, mas lembre-se de uma coisa, vai passar. Tudo nessa vida passa, a dor, as lutas, as adversidades, tudo vai passar, mas permaneça confiando, apenas permaneça confiando em Deus, confie em Deus, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, faça como Abacuque, quando Abacuque disse assim, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que tudo que eu espero não aconteça, ainda assim eu vou confiar, ainda assim eu vou me alegrar, ainda assim eu vou exaltar o Deus da minha salvação. Ei, irmão, a palavra de Deus para você é essa: não desista, persista, não desista, persista. Ei, escute algo agora, não se mova pelo que as pessoas dizem de você, se mova pela certeza do que Deus falou ao seu respeito. E entenda uma coisa, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você confia em Deus, então descansa. Descansa o seu coração. Deus está trabalhando, como diz no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da adversidade. É Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. Como o salmista disse no Salmo 121, eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, tire um pouco os seus olhos da terra. Para de olhar só para as adversidades. Comece a olhar para Deus. Comece a olhar para o céu. Irmão, você já parou para pensar como será a eternidade? Imagine só, quando nós chegarmos na eternidade, imagine só que alegria vai ser quando nós chegarmos na eternidade e podermos encontrar com os patriarcas, com Abraão, Isaac e Jacó. Imagine quando nós chegarmos lá na eternidade e podermos chegar e conversar com Moisés e perguntar para Moisés e dizer assim, Moisés, qual que foi a sensação de ver o mar vermelho se abrir? Moisés, qual é a sensação de 40 anos ser alimentado por Deus, comer uma comida que caiu do céu, uma comida que o próprio Deus mandou? Qual foi a sensação? Imagine você chegar diante dos grandes homens de Deus e fazer pergunta para eles. Imagine você chegar diante de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, e poder conversar com Davi, e poder perguntar para Davi, e perguntar muitas coisas. Imagine. Só que tem uma coisa, irmão. Saiba que eles também vão querer saber algo de nós. Eu imagino que eles também vão querer saber algo de nós, e eles vão chegar para nós e vão perguntar. Nós vamos ter muitas perguntas para perguntar para eles, só que eles também vão querer saber algo de nós. Imagine eles chegando diante de nós e eles vão dizer assim, olha, como é? Como é ter Deus dentro de você? Como é ter Deus dentro de você? Porque eles não sabem o que é isso. Porque antigamente o Espírito só vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. O Espírito só vinha sobre. Só depois de Jesus que o Espírito Santo vem em. Aleluia! É com Jesus que o Espírito Santo vem em. O Espírito Santo está em nós. Ele habita em nós. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Irmão, é maravilhoso. É maravilhoso ter o Espírito Santo dentro de nós. É maravilhoso, irmão. Tem dias que eu estou em casa e eu estou louvando e eu começo a sentir a presença do Espírito Santo e começo a adorar a Deus e começo a dizer, Deus, eu te amo, eu te amo. E às vezes eu dou uma enfeitada, né, e digo, I love you. É maravilhoso, irmão. Você está andando na rua e você sente a presença de Deus e começa a falar em língua estranha. É maravilhoso ter Deus dentro de nós. Sentimos a presença de Deus. Isso é maravilhoso. Aleluia.
E é por isso que Deus diz na sua palavra: ou não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós, e aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. O Espírito Santo está em nós, isso é um privilégio, irmão. Nós estamos vivendo no tempo da graça, nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Aleluia! Nós temos o privilégio que muitos não tiveram. Então, irmãos, vamos a cada dia estar conectados com Deus. Irmãos, o véu do templo se rasgou. Aquilo que nos separava de Deus não nos separa mais. Aleluia! Ei, irmão, nós temos hoje livre acesso a Deus. Aleluia! Que nessa última hora você possa andar e viver no Espírito. Deixe o Espírito Santo te guiar, deixe a Ele te conduzir, entrega o controle da sua vida para Ele. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Aleluia. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.